Bom dia a todas e todos e todes, como diz a Débora. Não, boa tarde aí. Eu vou falar fora do microfone para que as pessoas com deficiência visual me localizem no espaço. Eu sou a Fernanda Skonik, estou aqui pelo coletivo feminista Ellen Keller. Nós somos um coletivo formado por mulheres de várias deficiências, estamos espalhadas por algumas cidades do Brasil e no dia 21 de setembro de 2019, anteontem, nós fizemos um ano de existência. Nós escolhemos essa data no ano passado para inaugurar, digamos assim, apresentar, publicizar o coletivo por ser o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Eu sou uma mulher com baixa visão, que é um tipo de deficiência visual ainda pouco conhecido da maioria da sociedade. A baixa visão se caracteriza fundamentalmente por uma perda, uma limitação severa, porém preservamos ainda um resíduo visual. Em linhas gerais, eu poderia dizer que temos de 30% para menos da visão de uma pessoa que tem a visão total. E no Brasil, segundo o censo de 2010, que foi o último, né? Tomara que tenha outro agora. Esse último censo diz que são 6,5 milhões, mais ou menos, de pessoas com deficiência visual no Brasil, e dessas são 6 milhões com baixa visão e mais ou menos 550 mil totalmente cegas. E ainda assim, né, ainda é muito mais visto como a pessoa só cega, enfim, mas só para... Eu não estou aqui, na verdade, para falar como mulher com deficiência visual, mas como mulher com deficiência hoje, né, pelo coletivo. E, bom, eu queria, antes de começar a minha fala, agradecer ao convite da Débora Prates, parabenizar. Eu acho que esse evento até tem um caráter, eu diria, histórico, porque a gente está com 2 mesas com mulheres com várias deficiências. Eu nunca tinha visto isso. Como é importante nós estarmos aqui ocupando esses microfones, sendo mulheres, porque no movimento de luta também da pessoa com deficiência, o protagonismo ainda é dos homens. Eu acabei já entrando na fala, mas eu queria só antes fazer um registro de um protesto, porque na semana passada morreu uma menina de 8 anos no Complexo do Alemão, mais uma vítima dessa política criminosa do nosso governador do estado, e eu queria aqui, em nome do coletivo Ellen Keller, fazer esse protesto, o nosso repúdio total a esse tipo de política pública do extermínio institucionalizado de pessoas negras, de corpos negros, pobres, que estão dentro das favelas, e que muitos deles são pessoas com deficiência, inclusive, né? Óbvio que não é só por isso que eu estou falando isso, mas nós do coletivo feminista Ellen Keller entendemos, temos como uma das nossas pautas na segurança pública a questão da preservação do Estatuto do Desarmamento e de políticas que justamente o nosso governo atual está indo na contramão, né? Que a gente não pode mais matar pessoas e também fazer com que pessoas adquiram deficiências em função desse tipo de violência praticada pelo Estado. Isso é muito sério. Isso são as vidas das pessoas que estão em jogo, né? Então, suas mãos, governador, estão sujas de sangue. Bom, partindo para o meu tema, né? Aqui, depois dessas falas brilhantes das minhas companheiras, a Camila e a Letícia, eu vou trazer alguns dados, né? Na verdade, eu não preparei muito, mas eu ouvindo as falas, assim, eu estava um pouco pensando o que eu poderia dizer. Bom, a questão da violência, que já foi muito colocada, né? Primeiro, pensar quem somos nós, quem somos as mulheres com deficiência. No Brasil, nós temos, de acordo também com dados do último censo do IBGE de 2010, que já provavelmente não está totalmente mais correto, mas nós temos cerca de 46 milhões de pessoas com deficiência. Desse número, 56,57% são mulheres. E por que essa feminização da deficiência? A gente tem aí alguns fatores, né? A deficiência está diretamente ligada a condições insalubres de trabalho, a própria violência, a própria falta de
de assistência de saúde, né, condições de saúde, as pessoas que se encontram em lugares periféricos, favelizados e, né, a população de favelas no Brasil, que a gente sabe que é muito grande, são pessoas que estão totalmente à margem. Então, aqui, quando a gente fala também de marginalidade da pessoa com deficiência, a gente também está falando junto dos movimentos que lutam para ocupar um lugar de não marginalidade dentro de um sistema econômico que desde sempre se pautou dentro na opressão dos corpos que, como a Camila colocou com muita propriedade, corpos que são desviantes em relação a um modelo que um dia alguém resolveu inventar, desse corpo branco, masculino, heteronormativo, e enfim. E então, nós, mulheres com deficiência, somos maioria no Brasil, dentro da população com deficiência. Também temos uma maioria negra, portanto, eu estou aqui representando uma exceção, porque eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher escolarizada, com ensino superior, sou professora, e enfim, não sou, eu sempre falo para os meus alunos, né, que eu estou ali ocupando esse lugar, é uma exceção. Eu sou a primeira professora com deficiência dos meus alunos, e como que é importante a gente saber onde estão essas mulheres negras com deficiência, que estão nas favelas, onde estão mirando essas armas, né, e matando os seus filhos, né, enfim, as suas famílias, de mulheres trabalhadoras, né. Nós, mulheres com deficiência, já nos identificamos na sociedade como mulheres rurais, urbanas, mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres trabalhadoras, mulheres, algumas que pertencem a uma elite, mulheres que, enfim, mulheres negras, e nós sofremos mais violência, como já foi colocado, porque sim, nós temos uma dupla vulnerabilidade, porque sofremos a violência machista, sofremos a violência por ter deficiência, que é a violência capacitista, né? E o capacitismo, ele se define por, quando você define uma pessoa pela sua deficiência, você restringe essa pessoa à deficiência que ela tem, né? E não olha como pessoa. Por isso que a gente fala sempre pessoa com deficiência, né? Nunca portador ou necessidades especiais. Nós somos primeiro sempre pessoa com deficiência. Então, mais do que a gente tem uma discussão aqui da questão das leis, todo o aparato jurídico que nós temos uma série de conquistas com, por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão, sancionada em 2015. No entanto, a gente não vê essa lei efetivamente sendo cumprida, esse é o nosso impasse. E nós, do Coletivo Feminista Helen Keller, temos nós nos colocamos como objetivo construir uma agenda política para as mulheres com deficiência, entender quais são as questões e de que modo a gente pode implementar e, de fato, gerar mudanças e impactos efetivos, porque, afinal de contas, se trata das nossas vidas, né? A gente não está aqui falando de um assunto leve, de um assunto divertido. E, quando a gente vai nos lugares, as pessoas, elas se colocam muito, assim, se sensibilizam, falam muito sobre isso, mas eu me pergunto até que ponto elas realmente estão se transformando individualmente para poder semear isso de alguma forma, né? Porque muito se fala, mas pouco se faz. E nós vivenciamos a opressão a todo momento nas nossas vidas, como mulheres com deficiência, nos nossos trabalhos, enfim, as diversas barreiras que são impostas e que são sempre deixadas para depois. A acessibilidade, ela na verdade transversaliza uma série de reivindicações de direitos que deveriam ser garantidos, mas não são, como o acesso à educação, hoje em dia educação já inclusiva, no ensino regular, que está se construindo, o acesso à saúde, o acesso ao trabalho e o acesso à cultura, ao lazer, que também é tão importante, né? Quantas pessoas com deficiência a gente vê quando a gente está no ônibus, no metrô, num teatro, no cinema, na praia? A gente não vê muito, né? E isso porque elas estão em casa, né? Quer dizer, a gente não tem um espaço democrático porque a gente não tem o direito de circular, muitas vezes de ir comprar um pão na padaria porque as calçadas estão no estado que estão, enfim, né? Eu faço parte também atualmente do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, no Rio de Janeiro, e é um conselho em que eu estive por muitas assembleias lutando ali, porque tem uma lei que foi aprovada ano passado, uma lei de uma vereadora que
que as empresas de ônibus são obrigadas a padronizar aqueles validadores, colocar eles sempre no mesmo local, com a mesma altura, porque isso contempla as pessoas com nanismo, que possam ter uma autonomia de saber onde está e de estar numa altura viável para que elas posicionem o cartão, e as pessoas com deficiência visual, que precisam saber onde está esse validador, e se ele estiver cada vez em um lugar, como acontece hoje, não funciona. Quer dizer, eu vivencio isso diariamente, e todo mundo, né? A gente entra no ônibus e tem que perguntar onde é que está o validador. Essa lei foi aprovada, mas precisa ser regulamentada. Isso está na mão da Secretaria de Transporte do município e, infelizmente, lá no Conselho Representante da Sociedade Civil, o governo lá, quem representa o transporte, né, eles ficam o tempo inteiro blindando ali a Secretaria, a Prefeitura, né, e a gente não vê a lei sendo posta em prática, né? Então, quer dizer, que sociedade é essa, né? Que hipocrisia é essa da gente aprovar leis e colocar um governo ali que está defendendo empresários de toda uma máfia de transporte ali, que, infelizmente, a gente precisa dizer isso e fazer essa denúncia, né? Pessoas que barram pessoas com deficiência nos ônibus, orientam seus motoristas a não parar, se a pessoa tiver deficiência, e ainda, né, colocam, enfim, esse tipo de coisa que é uma lei, né, que eles precisam cumprir, existe uma multa, e essa lei não está sendo regulamentada porque ela está na mão de pessoas que não têm esse interesse, né? Então, como que a gente vê, né, que democracia é essa, em quem que a gente está... Para quem que a gente está governando, né? Enfim, a gente não, porque eu não estou, mas as pessoas que estão no governo, né? Para quem que elas estão fazendo as coisas, o que que elas estão fazendo, né? Enfim. E, bom, eu vou trazer alguns dados entrando na questão da mulher. Primeiro, da questão de saúde. A saúde, a gente tem um programa nacional de atenção à mulher do SUS. Nesse programa não contempla mulheres com deficiência ainda. Então, isso é uma reivindicação nossa, né? A gente precisa, sim, ter uma formação permanente e calcada nos direitos humanos de todos os profissionais de saúde em todas as instâncias. Porque é muito importante que a mulher com deficiência seja acolhida com cuidado, com atenção e com, principalmente, conhecimento das suas condições, para que ela não seja oprimida também, para que esse não se torne mais um espaço de opressão, né? Então, a gente precisa ter profissionais preparados, assim como nas delegacias, que já foi falado, na questão da acessibilidade, que se incorporou à Lei Maria da Penha, foi uma grande conquista. Afinal, a própria Maria da Penha é uma mulher que adquiriu deficiência em função de ter experienciado violência doméstica, né? Bom, e no âmbito da violência, que é uma questão muito grave, né, a gente tem que entre 40% e 68% de mulheres com deficiência têm chance, de acordo com estimativas, de sofrer violência sexual antes dos 18 anos. Isso é um assunto muito sério, porque tem se falado muito sobre violência contra a mulher, e isso é bom, que tem se começado a entrar um pouco mais na mídia e nos espaços, mas a gente precisa pautar as mulheres com deficiência também, né? Eu acho que pautar a violência contra a mulher é falar de todas as mulheres, mas nunca esquecer desses atravessamentos, como a Camila falou também, que são importantes nesse sentido de agravam muitas vezes a vulnerabilização dessas mulheres em função da sua raça, em função do seu lugar de classe e em função da sua deficiência. A mulher com deficiência, então, no mercado de trabalho também é um dado importante que eu queria trazer. Nós temos alguns dados de 2017 da RAIS, Regulação de Assuntos e Informações Sociais, que dizem que no Brasil a gente tem 0,96% de pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho, né? Então, significa que somos menos de 1% dessas carteiras assinadas, e desse número, 0,61% é de homens e apenas 0,35% das mulheres com deficiência estão no mercado de trabalho. Então, mais uma vez, estou aqui falando como uma exceção, como professora, concursada. E por que disso, né? Eu acho que esse dado nos leva muito à questão da educação, de como nós somos jogadas para fora de um sistema que, a partir do momento em que nos rotula como incapazes, né, como uma deficiente, uma doença, né, de acordo com o modelo médico que já foi superado pelo modelo social, isso acaba nos restringindo participação em todos os âmbitos, em todas as instâncias.
específicas. Então, é importante a gente atentar para a questão da educação, que reflete diretamente no mercado de trabalho. A gente sabe que não é por falta de capacidade que não estamos ocupando os diversos lugares na sociedade. E nós não queremos, enfim, ocupar lugares nesse mercado, lugares secundários ou lugares menores, porque muitas vezes a gente sabe que também essa exclusão se deve ao fato de os empregadores, a maioria deles, contratar pessoas com deficiência para cumprir a lei de cotas, que é uma lei de 1991, e muitas vezes oferecem-se vagas para pessoas com deficiência que são ou incompatíveis com os seus corpos, com as suas existências, ou são vagas assim, né, vagas para uma pessoa qualificada, mas que seria uma vaga muito assim, inferior, ou que ela tem que fazer alguma coisa que não tem nada a ver com a capacitação dessa pessoa, assim. Então, e a gente sabe que o preconceito se evidencia também no fato de que as pessoas com deficiência são excluídas do mercado de trabalho a partir do momento em que elas vão para a entrevista, porque muitas vezes até se faz uma boa prova, mas chegando na entrevista é aquele momento em que você sai, porque tem toda essa questão de você representar uma ruptura a esse modelo estético, a tal da boa aparência, enfim, uma série de questões que se colocam, infelizmente, ainda na nossa sociedade, né, capitalista. Então, é importante que a gente comece a olhar para nós mesmos, né, para os espaços que a gente está, se esses espaços estão acolhendo, se esses espaços estão recebendo as pessoas com deficiência de acordo com as suas potencialidades, enxergando a deficiência como mais uma característica. E lembrando que a acessibilidade é um direito humano, ela é um direito inegociável, a gente não tem como recuar nisso. E nós do Coletivo Ellen Keller entendemos a falta de acessibilidade como o ápice do capacitismo, porque é uma mensagem de que nós não podemos ocupar os lugares porque nós simplesmente não podemos ingressar neles, ou quando podemos ingressar não temos condições de permanecer. Bom, essa coisa de a gente não enxergar, a gente não pode ler para ter uma cola, porque a gente fica com o celular no ouvido, mas eu acho que eu estou pensando se eu esqueci alguma coisa que eu tinha planejado aqui. Mas, então, assim, acho que é isso, pensando na mulher, né, a gente, assim, só para fechar, então, gostaria de fechar com um dado, assim, uma reivindicação, uma pauta nossa, que eu acho que é uma pauta da sociedade toda, né, eu acho que todas as nossas reivindicações precisam ser de todos, não devem ser só da população com deficiência, só das mulheres com deficiência, né. O movimento de luta de mulheres precisa reconhecer as mulheres com deficiência e precisa passar a nos pautar, assim como todas as pessoas, né, independente de ter deficiência ou não. E a questão da educação sexual e a questão de gênero na escola é de fundamental importância para que a gente também transforme essa situação de violência, para que a gente oriente não só as meninas e jovens e mulheres com deficiência, mas também as sem deficiência, que possam ter informações, ter esclarecimento para saber identificar o que é uma relação sexual consentida e o que não é, uma série de questões, o que é um assédio, saber entender os direitos que elas têm. Então, isso sim, apesar do momento que a gente vive politicamente, é importante que a gente defenda essa bandeira. Isso é uma questão que pode ser crucial, sim, para a mudança dessas estatísticas muito perversas que a gente, infelizmente, tem que trazer. E, então, a gente espera que a gente possa caminhar nesse sentido em um futuro, enfim, talvez não tão próximo, mas a gente está construindo e a gente precisa que a gente seja reconhecido por todas as pessoas e todos da sociedade. Gente, obrigada.